Espírito: para onde fugirei da tua face? Ele disse: se eu subo ao céu, lá está. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Ou seja, a presença de Deus abrange tudo, e não tem como esconder da presença de Deus. Mas o diabo coloca essa ideia de que dá para esconder do Senhor. Teve algumas pessoas que tentaram fazer isso. Jonas tentou fazer isso. Ele tentou fugir da presença de Deus para bem longe do lugar que Deus mandou ele. Ele conseguiu. Deus achou ele lá. Na verdade, Deus estava vendo ele lá. Só fez ele entender que Deus estava vendo ele lá. Como Deus está nos vendo, como Deus está vendo todos, como Deus está vendo o mundo inteiro de uma vez só. Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente. Ele vê até as intenções do nosso coração. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Por isso não é possível esconder de Deus. Deus não nos fez para esconder dele. Mas o que aconteceu aqui? O pecado, a transgressão, a desobediência do homem fez com que ele pensasse que podia se esconder de Deus. Mas a palavra que eu meditei ontem para trazer para a igreja hoje é sobre as perguntas que Deus faz aqui. Nesse texto que nós lemos, nós observamos algumas perguntas de Deus. A primeira pergunta que Deus fez para o homem que ele tinha criado naquele momento foi: onde estás? Deus sabia onde ele estava, mas Deus perguntou para ele onde é que ele estava. Quando nós perguntamos alguma coisa para alguém, isso significa que nós não sabemos. Nós queremos saber uma coisa que nós não sabemos, e por isso então nós perguntamos. Não é isso que acontece? Mas quando nós já sabemos alguma coisa e nós perguntamos sobre aquilo, isso significa que nós queremos ouvir da própria pessoa aquilo que a pessoa tem para falar. Não é? Quando a gente quer confrontar uma pessoa para que a pessoa fale a verdade, que a gente já sabe, então às vezes a gente pergunta alguma coisa. Né? Eu meditava nessa palavra ontem aqui, eu ouvi tanta coisa aqui nessa mensagem, irmãos. Porque enquanto o homem era santo, era puro, enquanto o homem era inocente, enquanto ele não tinha se contaminado com o pecado, ele era puro, ele não se escondia da presença de Deus, ele tinha amizade com Deus. Ontem eu até fui no culto e ouvi falando sobre isso, sobre querer ser amigo de Deus, sobre ser amigo de Deus, né? Eu até meditei naquela passagem que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, quando ele disse que nos últimos dias viria um tempo difícil, os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, seriam amantes de si mesmos. Irmãos, está mais difícil negar a nós mesmos nesses últimos tempos agora, e nós precisamos tomar uma decisão. Se queremos seguir Jesus de verdade, devemos estar dispostos a negar a nós mesmos e ser amigos de Deus aqui pela revelação da palavra. Porque tudo que nós fazemos aqui dentro da igreja é resultado do que nós estamos vivendo lá fora. Como o pastor colocou bem aqui, culto a Deus não é só aqui dentro, ele começa lá fora. E aqui dentro nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor, nós falamos, oramos, ouvimos a palavra, mas nós vivemos Deus é lá fora, ou não? Mas voltando aqui na mensagem, eu meditava na palavra ontem e eu entendi que a pergunta que Deus fez aqui, irmãos, ele estava querendo confrontar alguém que estava escondido dele por alguma razão, que Deus já sabia. Deus viu o momento exato que ele cometeu o pecado, Deus viu o momento exato em que ele caiu em tentação, Deus viu o momento exato em que ele resolveu desobedecer a ordem dele. Então por que eu estava perguntando? É porque ele queria ouvir o próprio Adão dizendo para ele, confessando para ele o que ele tinha feito há momentos antes de Deus vir então procurar por ele. A pergunta foi: onde estás? Onde estás? Agora veja bem, irmãos, presta atenção. Nós precisamos ser sinceros com Deus e nós precisamos ser objetivos, irmãos. Nós não precisamos ficar inventando muito para poder agradar a Deus. Deus já conhece tudo. Se Deus perguntou, ele quer ter uma resposta objetiva, uma resposta óbvia. Porque quando eu não quero, irmãos, ser confrontado pela verdade, muitas vezes eu escondo. E quando não tem
Isso é o que o diabo faz com a gente. A história da humanidade teria sido outra se ele tivesse tomado uma atitude diferente. Porque na verdade ele pecou, ele caiu em tentação, ele desobedeceu a Deus. Mas Deus não chegou condenando e decretando juízo contra Adão. A princípio, não. Se ele quisesse chegar e já decretar para ele: você pecou, você transgrediu, por isso você vai morrer agora. Deus poderia ter feito isso, porque ele já tinha falado que o salário do pecado é a morte. Ele já tinha falado: o dia que comer, o mundo morrerá certamente. É isso. Mas ele primeiro chega conversando com Adão. Primeiro ele chega perguntando para Adão uma coisa que ele já sabia, para ouvir da própria boca dele: eu errei, eu desobedeci, eu transgredi a ordem do Senhor. Mas não, ele dá a volta e ele conta uma história. Aí Deus faz a segunda pergunta para ele. Deus faz a segunda pergunta aqui no versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Ele não sabia, porque a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Quando Deus fez Eva e deu Eva a Adão, a Bíblia diz que Adão falou: essa é afinal o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aí está escrito: por isso deixará o pai mais se unirá a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Aí a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. O entendimento deles estava fechado para o mal. Deus não queria que eles conhecessem o mal. Mas aí a Bíblia diz que o pecado veio. O que aconteceu? No versículo 7, quando eles comeram, diz assim: que abriram os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram flor de figueira e fizeram cintos para si. Então eles perceberam que estavam nus. O que fez eles saber que eles estavam nus? Aí ele faz uma pergunta para Adão, a segunda pergunta para Adão, que ele já sabia. Aí há um intervalo aqui, não há uma resposta, não há uma resposta. Na segunda pergunta que Deus faz para Adão, não há uma resposta. Adão fica em silêncio e Deus faz uma terceira pergunta, que está aí no mesmo versículo ali, ó. Diz assim: Deus falou: comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Deus sabia, Deus tinha visto, mas Deus queria, ainda assim, ainda Adão não correspondendo. No primeiro momento que Deus falou com ele, da forma que Deus queria esperar, Deus ainda, com muita paciência, ainda vai falando com Adão, dialogando com Adão, para ver se ele tem sinceridade, assume o erro dele. Quem te fez saber que estava nu? Adão fica calado. Aí Deus fala: comece da árvore que eu proibi, que vocês não comessem, eu proibi, que eu disse para vocês não comer. Ele não assume o erro dele.
eles não tiveram sinceridade. E justamente por causa disso, a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Porque quando uma pessoa não é sincera, irmãos, com Deus, não é porque ela tem medo de confessar, ou então é porque ela quer ficar presa naquela prática. Quando o diabo faz isso com a pessoa, porque a Bíblia vai falar sobre o desejo do pecado. Quando Deus falou com a próxima pessoa que nós vamos ver aqui, nós vamos perceber isso aqui. O diabo traz a tentação, a pessoa cai em tentação. Daqui a pouco o diabo põe na mente da pessoa que a pessoa tem que fugir de Deus, que a pessoa tem que se afastar de Deus, né? E depois que a pessoa, quando a pessoa é confrontada por Deus, aí o diabo põe na mente da pessoa que a pessoa não tem que confessar, porque ele quer que a pessoa continue presa naquele ato, continue presa naquela prática, continue escravo dele, né? E na verdade não tem como, Deus não habita junto com o pecado. Presta atenção, Deus é santo, Deus não habita com o pecado. Tem um hino na Árvore 422 que diz que no céu não entra pecado, e é verdade, é verdade, no céu não entra pecado. Deus é santo, Deus estava dentro do jardim. Por isso, o homem não confessando o seu pecado, transferindo a responsabilidade, não houve confissão ali. Quem percebeu que não houve confissão? Não houve transferência de culpa. Então a situação não foi resolvida. Por isso não é como que ficar dentro do jardim. Ele precisava ficar fora, porque o pecado ele faz uma barreira entre o homem e Deus. Por isso o homem perdeu a presença de Deus lá. E por isso todo aquele que não confessa o seu pecado, todo aquele que não resolve a situação, que vive enganando a si mesmo, talvez pense que está com Deus, mas não está com Deus, está separado. Precisa ter sinceridade, precisa ter humildade, precisa falar assim: eu errei, eu pequei, eu fiz o que não devia. Senhor, me perdoa, me limpa, me lava, me purifica, me livra disso, eu estou errado. É isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus quer. Porque Deus não vai encontrar na terra dos viventes nenhum homem perfeito. Nunca encontrou e nem vai encontrar. Não vai, não tem, não existe. Porque nós não podemos ficar julgando os outros, porque se não é uma coisa, é a outra. Só que todos nós estamos diante da palavra de Deus. Todos nós estamos. Amém? Amém. E aí o segredo é esse, gente, é confessar ao Senhor. É não esconder o erro, é pedir a Deus misericórdia, é consertar a situação com o Senhor. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nós vamos seguir em frente pela misericórdia de Deus. Logo aí na frente, irmão, logo aí na frente, no capítulo 4, bendito seja o nome do Senhor. Veja bem, Deus faz uma pergunta para Caim, algo que a gente sabia também. Nós ouvimos aqui várias vezes sobre a oferta dos dois, e nós sabemos que quando Abel agradou a Deus e Deus se agradou dele, Caim ficou com inveja e colocou no coração o desejo de matar seu irmão, e ficou irado, semblando descaiu, não tinha paz, não levantava a cabeça. Aí Deus fez uma pergunta para ele. A pergunta está aqui no capítulo 4 ainda. Diz assim, versículo 6: Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Você está notando que Deus ele faz perguntas às pessoas? Mas ele não precisa saber nada, porque ele já sabe tudo. Ele quer saber de cada pessoa. Está vendo? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus pergunta para mim e para você: qual é o motivo da sua ira? Hoje, da sua indignação? Qual é o motivo da sua indignação contra as pessoas? Aí a Bíblia diz que Deus falou: se você proceder bem, é certo que serás aceito. E se todavia proceder mal, o pecado já as aborda. O seu desejo será contra ti, mas a ti fica dominado. Está vendo? O desejo do pecado. Deus quer tirar esse desejo do pecado de nós, porque enquanto ele estiver em nós, nós vamos sempre voltar na mesma coisa que nos fez
Quem ama-se a si mesmo aqui? Todo mundo. Todo mundo quer estar bem, quer ter saúde, quer ter paz, quer receber boa notícia, quer estar bem. É ou não é? Então nós nos amamos. Se tem alguma coisa contra nós, irmãos, que vai vir contra nós, o que nós devemos fazer, irmãos? O desejo do pecado que há no homem é contra ele, mas a ele compete ao homem dominar esse desejo. Nós devemos dominar. Deus não vai dominar. Tem coisa que ele pede, Senhor, tira isso de mim. E Deus vai dizer, não é você que tem que tirar. Não sou eu, o trabalho não é meu, é você que precisa. Deus está dizendo, a ti cumpre dominar. Mas eu quero ir na outra pergunta que Deus fez para ele. Quando Caim não ouviu a Deus e continuou disposto a matar o irmão dele, a Bíblia diz que matou. A Bíblia diz que foi lá e matou. No versículo 8 vai falar. Agora no versículo 9, veja que Deus fala. Diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? A outra pergunta que ele faz. Deus sempre está comunicando, confrontando, perguntando, para que a pessoa fale a verdade. Onde está Abel, teu irmão? Ele foi objetivo, ele foi sincero, ele foi verdadeiro. Ele respondeu: não sei. Está vendo? Não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Ele fugiu. Ele fugiu do confronto. Ele não assumiu que tinha matado o irmão dele. Deus queria livrar Caim de um peso que veio sobre ele, de uma forma que ele falou: não posso suportar esse castigo que está sobre mim. Deus então queria livrar Caim. Por isso ele veio e perguntou: cadê seu irmão? Onde é que ele está? Ele já tinha matado o irmão dele. Ele falou assim: eu não sei. Ele não foi verdadeiro, não foi sincero, não assumiu o erro que fez. Mesmo depois que fez, ainda tinha jeito, ainda tinha perdão, tinha. Mas ele não foi sincero. Por isso a Bíblia diz que ele se tornou maldito e passou a ser fugitivo e errante sobre a terra. Presta atenção. Adão foi expulso do jardim. Caim foi fugitivo e errante. Não teve paz mais. Durante a vida dele, ele andou pela terra, vagando pela terra sem paz, por causa que não reconheceu o erro que praticou. Deus perdoaria, colocaria paz no coração dele, restauraria, mas ele não quis. Veja como é tão fácil se livrar de Deus. Não vim chamar justos, Jesus falou, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a verdade. Diz respeito a todos nós. Amém? Amém. Nós vamos ver mais 3 exemplos e já vamos finalizar a mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá no livro de Samuel, 1 Samuel, em nome de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. E que nós não deixemos na nossa vida nada daquilo que possa nos prejudicar. Tem muita gente afastada dos caminhos de Deus hoje por causa disso. Não foi sincero quando precisava ser. E o pecado foi ganhando campo na vida da pessoa e conseguiu afastar de vez da presença do Senhor. Capítulo 15. Nós todos já sabemos lá que Deus levantou o rei Saul para governar Israel.
fugir. Quando Deus usar alguém para nos repreender, nós estamos errados, nós devemos entender que é Deus que está mandando aquela pessoa falar. E nós devemos ser sinceros e falar: meu Deus, eu errei, eu pequei. Me perdoa. E não falar: não, não é bem assim, você não pode me julgar, não sei o que, não. O pecado tem que ser tirado da nossa vida. Presta atenção. Tem que ser curado. Nós temos que ser curados. Está errado, tem que consertar. Aqui é você para falar isso comigo. Tem gente que acha, porque, por exemplo, eu prego a palavra de Deus, traz o pastor, traz a mensagem. Eu não sou maior que ninguém. Se alguém nos confrontar sobre uma coisa que é o mesmo que está acontecendo, e nós sabemos que nós estamos errados, nós temos que ter humildade. Não se preocupar com a nossa imagem. Já foi corrompido mesmo. Então tem que assumir, tem que assumir. Não é ficar preocupado, né, com a imagem está corrompida diante de Deus. Ah, mas a pessoa preocupa com o homem, preocupa com as pessoas. Ah, mas se a pessoa souber disso, Deus já sabe. Deus já sabe. Saul estava preocupado com a imagem dele diante do povo. Quando Samuel confrontou Saul: por que você fez isso, Saul? Fez errado, não era para ter feito assim. Olha a resposta do homem. Veja aí no versículo 20. Então disse Saul a Samuel: